Bora tomar um café comigo? Então senta aí, pega seu café e vamos conversar aqui sobre criatividade. Um tema tido como antagônico nesse meio de desenvolvimento e programação, né? Nem adianta ficar ressabiado e querer sair do vídeo agora quando eu nem comecei o assunto ainda. Você vai entender aqui que criatividade vai muito mais além de criar arte, imagem, expressão artística, enfim, muito mais além que isso, ainda mais se você é programador. Você usa a criatividade no seu dia a dia. Mas antes de eu me aprofundar de fato desse assunto, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Alex Rosa, eu sou programador há mais de 20 anos e não só como profissão, tá? Eu levo a programação como um estilo de vida. Eu acredito que ser programador é criar soluções que resolvam o problema das pessoas, criar aplicações, desenvolver recursos que resolvam o problema das pessoas. Então é criar, tem tudo a ver com o assunto desse vídeo aqui, criatividade. Todo mundo pensa que ser criativo é simplesmente pensar em artes gráficas, efeitos visuais, história, assuntos relacionados a expressões artísticas, né? Mas a gente se esquece que ser criativo está presente no nosso dia a dia a todos os momentos, independente da sua profissão. Não é só ligado às artes, às expressões artísticas ou criar artes. Para você, por exemplo, como programador, cada vez que você imagina uma maneira diferente de resolver um problema, escrever um código, corrigir um recurso de segurança numa aplicação, você está usando da sua criatividade para corrigir aquele recurso, para criar aquele trecho de código, para criar aquele algoritmo, implementar uma regra de negócio, enfim. Você usa a sua criatividade todos os dias durante o seu trabalho como programador. Isso é um fato, né? Então, se você é um programador, naturalmente você é criativo. Você pode até se achar não criativo, uma pessoa zero criatividade. Não, porque eu não consigo imaginar, eu não tenho criatividade. Se você é programador, com certeza você tem. Você precisa exercitar a sua criatividade. Criatividade é algo que a gente exercita, que a gente treina todo dia, coloca em prática. Por exemplo, eu tô sendo criativo aqui em gravar vídeo para você. Eu tô criando conteúdo, imaginando texto, como te explicar melhor o que eu quero passar para você, como expressar o que eu quero expressar, a mensagem que eu quero passar. Eu preciso de criatividade para isso. Quando eu recebo a demanda de uma integração entre sistemas, por exemplo, eu preciso exercer muito a minha criatividade para entender como trazer os dados do sistema A, gravar os dados no sistema B. Então, falando sobre desenvolvimento aqui, está vendo como a criatividade ela está sempre presente em todos os aspectos? E eu vou um pouco além, a gente está falando só de codificação aqui, só de escrever código, mas na minha vida se tornar criativo foi algo um pouco mais aprofundado, digamos assim, porque eu comecei minha carreira não como programador na tecnologia, né? Não como programador, mas como designer gráfico. Então eu fazia artes gráficas para uma comunicação visual, para cortar naqueles plotters de recorte, fazer adesivos, faixas, banners, enfim. Eu comecei ali fazendo artes gráficas e depois eu parti. Claro, eu já tinha estudado programação um pouco antes, dava aula de informática e tal, mas eu comecei com artes gráficas. E quando eu entrei para programação, eu usei muito daquela criatividade, daquelas skills de criação gráfica que eu tinha para fazer layouts de páginas e de websites que fazia na época. Então o desenvolvimento de websites e páginas, quando eu faço o desenvolvimento, eu faço a criação desde o layout, desde o wireframe, lá desenhar o local onde ficarão os objetos daquele site ou daquele sistema, até o layout visual mesmo, as cores que serão aplicadas, o tamanho dos botões, enfim. Então eu uso a minha criatividade além das linhas de código e da criação de algoritmos. Eu uso a minha criatividade também para expressar graficamente o que aquela aplicação, que aquele website ou sistema hot site que seja quer representar. Mas você pode não ter facilidade com isso, e é fato que a maioria dos programadores são de exatas e não tem facilidade com criação gráfica. Você como programador, às vezes, como eu disse, pode ter essas skills ou não, e não tem problema se você não tiver, tem profissionais dedicados para isso. Isso não quer dizer, como eu disse, que você não é criativo. A sua criatividade ela vai ser aplicada onde? Em resolver problemas, em maneiras diferentes de resolver problema.
E se você tem dificuldade até em usar a criatividade dentro da sua profissão como programador, escrevendo algoritmo, criando recurso, criando linhas de código ali, colocando regras de negócio em prática na vida real, eu quero te dar aqui algumas dicas, alguns exercícios que vão te ajudar a amplificar essa sua criatividade, tá? Como eu tenho essas duas habilidades andando juntas, a gente fala que é o lado esquerdo e o lado direito do cérebro ali, né? Um lado criativo e o lado exatas, né? Eu acho que eu posso te ajudar com esses exercícios para amplificar a sua criatividade, porque isso foi um diferencial para mim na minha carreira. Então vamos lá. Qual que é o primeiro exercício que você pode fazer para amplificar aí a sua criatividade? Mas para aí, deixa eu tomar meu café primeiro. Porque antes de eu falar aqui de um exercício para amplificar a sua criatividade, eu preciso fazer um alerta, né? Não adianta nada, qualquer problema que você tiver no seu dia a dia como programador, você acionar lá o ChatGPT e pedir para ele resolver o seu problema e você nem raciocinar sobre o problema. Isso, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar, vai deixar você menos criativo, vai ser reativo ao invés de proativo. Então não adianta você só utilizar de inteligência artificial para resolver problemas de programação e desenvolvimento. Você precisa exercitar a sua inteligência, exercitar o seu raciocínio para resolver o seu problema e usar a inteligência artificial para te auxiliar em tarefas repetitivas, por exemplo. Eu não estou falando aqui para você não usar a inteligência artificial. Ela está aí para nos ajudar. Ela foi desenvolvida, essa tecnologia de inteligência artificial, para nos ajudar no nosso dia a dia, tanto como programadores, médicos, advogados, enfim, independente da profissão. Mas a gente não pode delegar a nossa responsabilidade para a inteligência artificial. Então, disclaimer feito aqui, vamos partir para a prática, para a execução prática, para amplificar aí a sua criatividade. Vamos lá. O primeiro exercício que você pode fazer para amplificar aí a sua criatividade eu vou dizer assim, expandir os seus horizontes. Então expanda seus horizontes, aprenda coisas novas, habilidades diferentes. Assim como eu fiz para aprender design gráfico, estudei fotografia, estudei vídeo, audiovisual, que são coisas do meu interesse. Então pega outros assuntos do seu interesse, estude assuntos diferentes, se aprofunde em coisas novas, às vezes nem vinculadas ao seu trabalho como programador ou como desenvolvedor, ou seus estudos como programador, como exatas. Porque quando você amplia o seu conhecimento, você dá a oportunidade para o seu cérebro fazer novas conexões diferentes e se tornar mais criativo com isso, né? Então, você aprender marcenaria, pintura, música, arte, enfim, habilidades em geral vai te ajudar a amplificar a sua criatividade, a fazer novas conexões aí no seu cérebro e melhorar o seu raciocínio lógico, inclusive. Por isso até que eu falo aqui que programação para mim não é só profissão, é estilo de vida. Eu sou programador porque eu gosto de programação. Mas isso para mim não é um trabalho das 8 às 5, não é isso, não levo programação desse jeito, levo programação como algo que está presente no meu dia a dia junto com muitas outras coisas que também estão presentes no meu dia a dia, como está aqui na câmera falando contigo agora, tá aqui na câmera, tá presente no meu dia a dia, eu gosto de fazer isso. Eu posso às vezes não conseguir fazer isso com tanta frequência como eu gostaria, porque o trabalho nos puxa muitas vezes, a responsabilidade nos puxa, mas se eu tivesse mais tempo, eu tenho às vezes 24 horas que todo mundo, né? Eu busco mais tempo para estar aqui mais presente, falando mais e compartilhando mais contigo. Isso me ajuda a ser mais criativo, inclusive, porque quando eu vou falar sobre algum assunto com você, eu tenho que pesquisar sobre esse assunto, às vezes não posso chegar aqui e simplesmente dar a minha opinião sem ter um embasamento técnico, às vezes, sobre o que eu estou falando, enfim. Então, para mim, ajuda a exercitar minha criatividade. Você pode fazer a mesma coisa nos assuntos que você gosta, né? Um segundo exercício que eu acho importantíssimo, e isso eu faço no meu dia a dia como programador de fato, é tentar encontrar o mesmo problema, o mesmo desafio no desenvolvimento, um código, um problema lá de código, de uma aplicação e outra, enfim, mas em contextos diferentes. Então, tem uma aplicação aqui que conversa com gateway de pagamento, enfim, um exemplo aqui,
e você tem um problema ali de transmissão de dados entre um sistema e outro, e você encontra esse mesmo problema numa outra integração com um ERP, por exemplo, que não tem nada a ver com gateway de pagamento. Então, o mesmo problema em contextos diferentes ou maneiras diferentes de resolver o mesmo problema. Então, você tem um problema de código, um problema de algoritmo, de sistema que você precisa resolver, e você pode, às vezes, achar diferentes maneiras de resolver esse problema. Se você, por exemplo, atua em segurança da informação, muitas vezes você tem maneiras diferentes de corrigir a mesma falha de segurança. E você pode ter uma falha de segurança, que é aquele negócio que eu disse que o problema se apresenta em contextos diferentes. Você pode ter uma falha de segurança se apresentando numa aplicação, em uma página de login, por exemplo, e a mesma falha também estar presente numa página interna da aplicação em outro recurso completamente diferente. A maneira de correção às vezes pode ser a mesma, pode ser que não seja. O problema é o mesmo, a falha de segurança é a mesma, mas ela está presente em locais diferentes da mesma aplicação, em aplicações diferentes. E aí isso te dá um cenário que, olha, te dá o que eu chamo de experiência. Porque é vivência. Você lida com aquilo em diversos contextos diferentes, a mesma falha de segurança, o mesmo problema de código que eu vivi num sistema lá em 2020, eu vivo num sistema em 2022, eu vivi no sistema o ano passado, eu estou desenvolvendo um sistema agora que eu encontrei o mesmo problema de novo de código. Eu já sei como resolver, eu já sei como lidar com aquilo, porque eu já vivi aquela questão antes em diversos cenários diferentes e eu já desenvolvi algoritmos para aquela questão de diversas maneiras diferentes. Isso me dá a experiência, inclusive isso me ajuda a prever. Se eu criar um algoritmo da maneira X, eu sei que resultado isso vai causar na aplicação, eu sei em que isso vai implicar. Isso pode causar um problema num outro recurso. Se eu corrigir uma falha de segurança de maneira Y, como a gente faz lá no Web Dev Security, tem algumas falhas de segurança no curso de desenvolvimento seguro. Se você não sabe, eu sou instrutor do curso de desenvolvimento seguro na DSEC. Eu sou o CTO. Na DSEC tem um treinamento de desenvolvimento seguro lá. Então, se você é programador e quer desenvolver suas skills aí de desenvolvimento seguro, aplicar a segurança da informação durante o processo de desenvolvimento de código dos sistemas que você desenvolve, eu tenho um treinamento que fala exatamente sobre isso. E lá no treinamento de desenvolvimento seguro, tem momentos que a gente se depara com falha de segurança na aplicação que a gente tem lá para testar na prática, para exercitar lá na prática, e a gente corrige a falha de segurança de 2 ou 3 maneiras diferentes. A gente vê que na primeira maneira de correção, a falha ainda estava lá, a gente achou que corrigiu, a gente foi testar na aplicação, a gente vê nas aulas lá na prática que, olha, se você testar assim, realmente a falha parece corrigida. Mas se você fizer essa mudança no seu teste aqui, ó, a falha ainda está lá, ela ainda persiste. Então a gente tem que corrigir de maneira diferente. E isso faz diferença. Isso me dá experiência, me dá bagagem, né? E quando eu for corrigir de novo essa falha numa outra aplicação que seja, eu já sei que eu não posso corrigir apenas daquele primeiro insight, daquela primeira maneira que eu imaginei. Eu preciso expandir o meu raciocínio para corrigir de fato aquela falha de segurança. Quando eu crio um código, eu tenho que expandir o meu raciocínio, usar da minha criatividade. Tá aí o tema do vídeo de novo presente, né? É sobre isso esse conteúdo aqui, sobre criatividade. Então eu tenho que ir lá exercitar a minha criatividade de maneiras diferentes para criar o mesmo algoritmo. Tenho certeza que se você é programador, está estudando programação ou algo do tipo, eu tenho certeza que você já passou por isso. Você já precisou criar algoritmos de maneiras diferentes. Às vezes o mesmo recurso vai funcionar um pouco diferente numa aplicação e outra, e você precisa exercitar isso. E quanto mais você colocar em prática esses exercícios que eu estou te dando aqui, você vai conseguir raciocinar de maneira mais complexa, só que de forma mais fácil, né? As suas conexões cerebrais ali vão estar mais desenvolvidas para você imaginar soluções de prontidão, digamos assim. E uma terceira dica aqui, um terceiro exercício que você pode fazer, e que eu já trabalhei também em agências de publicidade, agências digitais, né? E nesse tipo de empresa, acontece em outras empresas também, mas nesse tipo de empresa acontece muito da gente fazer brainstorm, né? Tempestade de cérebro. Então,
Junta-se várias cabeças na mesa para dar ideias sobre um único problema. Então a gente tem um problema, uma questão para ser resolvida e junta várias cabeças ao redor de uma mesa para dar ideias sobre aquele mesmo problema. Aí, na maioria das vezes, as pessoas que se juntam ao redor dessa mesa são pessoas de skills diferentes, de áreas diferentes. Então, numa agência, por exemplo, a gente junta o pessoal da criação, o pessoal do desenvolvimento, o pessoal do RH, o pessoal do atendimento, enfim. Todas as áreas da empresa se juntam ao redor de uma mesa para dar ideias de como resolver aquele problema. E tem ideias que não têm fundamento, que não chegam numa solução de problema. Mas muitas das vezes, uma frase de uma das pessoas ali pode despertar um insight em você e você ter aquela ideia que soluciona o problema. Por isso que esses brainstorms são muito utilizados, porque, enfim, quando a gente debate com ideias diferentes, pessoas diferentes, nos dá um overview maior do cenário. A gente pode não estar enxergando por algum aspecto aquele problema, por algum ângulo em que outra pessoa enxergou, e quando ela dá a opinião dela, você desperta aquele raciocínio de que, putz, eu não olhei por esse lado, eu não imaginei desse jeito, e eu acho que se a gente fizer assim, então funciona. É um tipo de exercício que ajuda. E não tô falando só do brainstorm. Brainstorm é um exemplo de como isso acontece, mas o que eu quero dizer aqui é: se relacione e discuta problemas, discuta casos com pessoas de áreas diferentes da sua, né? Aumente o seu leque de contatos com pessoas de áreas diferentes para que você consiga expandir a sua criatividade, amplificar a maneira com que você raciocina sobre as coisas. Tudo isso vai te ajudar a amplificar a sua criatividade, a melhorar essa habilidade que está presente no seu dia a dia, você queira ou não. Essa é a verdade. Você querendo ou não, você precisa da criatividade no seu dia a dia como programador. Você quer ser um bom programador? Você quer alçar melhores cargos, melhores salários? Você quer ser um profissional reconhecido no mercado? Você não pode deixar a criatividade de lado. Você não pode torcer o nariz para esse tema só porque não tem nada a ver com a minha vida, eu não sou criativo. Você é criativo. Você é criativo. Só precisa exercitar essa sua habilidade. Então, se você entendeu exatamente a mensagem que eu queria passar para você com esse conteúdo, já comece a exercitar a sua criatividade agora mesmo. Vou deixar aqui para você um vídeo sobre como aprender desenvolvimento seguro do jeito certo. Então, se você é programador, se você atua com segurança da informação, esse vídeo pode ser muito útil para você, porque vai te mostrar qual é a metodologia que eu uso para aprender e ensinar desenvolvimento seguro para os meus alunos. Assiste esse vídeo e já começa a exercitar sua criatividade agora mesmo. Expandir seus horizontes, aprender coisas novas. Tenho certeza que vai contribuir com você. Espero ter ajudado você e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.